poder, Pai. para edificação. Oh, meu Deus, a tua igreja concorda com tudo, Pai. Nessa hora em teu nome. Amém. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Eu sou muito feliz de estar aqui. Glória a Jesus. Poder se sentar. Muito obrigado pela vossa presença. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vossa vida. Aleluia. Amém. Eu estou mesmo feliz e grato de estar aqui com o pastor. Eu considero essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Irmã Larissa, que Deus abençoe. Minha irmã Luzinete, minha Isabel, uma turma que eu conheço, pastor Josias, Isabela, Arthur e demais irmãos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. E quantos portugueses aqui? Aqui tem quantos portugueses? Olha. 3. Né? Amém? 4. Eu amo os portugueses. Em qualquer lugar que eu vou, tem no mínimo uns 2 portugueses. Eu sou o primeiro, né? Eu tenho 1, aí tem mais um, para nós darmos glória a Deus. Porque eu também sou português. Sou português por nacionalidade, por adquirir tempo de estar em Portugal. Mas a minha origem é brasileira. E moro em Portugal há 11 anos. Temos um ministério naquele lugar, o nome de Santuário de Cristo, né? E também temos uma igreja de São João da Madeira e outra na Inglaterra e uma igreja na Índia, onde depois no final eu estarei mostrando algumas imagens aqui do trabalho que nós fazemos para os irmãos entenderem um pouco mais. Amém? Mas sem perder tempo, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Gênesis, no capítulo 6, verso 9. Eu vou ler apenas um verso. E Gênesis é bem fácil de se encontrar. Né? Gênesis 6, 9. Amém? Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe e poder se sentar. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a vossa vida. Nós já oramos, então agora nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus. Deste versículo, apenas um versículo, nós podemos tirar aqui mensagens extraordinárias. Glória a Deus. Mensagens que vão impactar a nossa vida, mensagens que vão impactar a nossa história. Se nós observarmos para apenas um versículo, ele começa dizendo: eis a história de Noé. Quando ele começa, o autor começa a falar sobre a história de um homem. E ser crente na época de Noé não era fácil. Ser cristão na época que este homem era cristão, servia Jesus, mas um Jesus com um nome diferente, ser ele nessa época não era fácil, porque ele não tinha uma Bíblia para seguir os princípios de Deus. Ele não tinha tábua, ele não tinha pergaminho, e ele não tinha sacerdote para instruir ele a andar no caminho do Senhor. A Bíblia começa dizendo: eis a história. Então começa daqui em diante contar a história de um homem que ele andava com Deus, é o que está dizendo na parte final. Era um homem íntegro, e um homem reto, e um homem justo. Irmãos, quando nós estamos numa sociedade em que hoje nós encontramos igrejas para todos os tipos, para todos os gostos, de todas as formas, de todos os jeitos e de todos os horários. Tem gente que pode ir de manhã, pode ir de noite. Amanhã tem igreja aberta, na sexta tem igreja aberta, no sábado, no domingo. Na segunda tem algum lugar que alguém está orando. Isso se não contar que de madrugada também tem algumas vigílias para você ir. Então hoje não seria muito difícil você ser um cristão, porque você tem a palavra de Deus, Verdade. Você olha para a Bíblia, você pode ler a Bíblia. Se você não quiser ler a Bíblia,
É fácil. Você pode comprar um MP3, um MP4, tem a Bíblia falada. Você pode trabalhar, você pode ouvir a Bíblia e você vai aprender ela. Então hoje não é difícil de você ler ou aprender a palavra de Deus. Porque hoje nós estamos de parece que uma facilidade muito grande. Hoje nós estamos de um jeito em que as pessoas possam escolher a forma de ser cristão. Ah, eu não congrego naquela igreja porque eu não concordo com ela. Até como que se parece que eu tivesse com concordar alguma coisa. O crente muitas vezes não concorda. Verdade. O crente, ele aceita aquilo que está escrito na palavra de Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Amém. Então muitas vezes eu não concordo com o que Deus fala comigo. Mas eu tenho que aceitar, Glória a Deus. né? É. Muitas vezes Deus vai falar algo com você que você não vai concordar. Quem é que gosta de levantar às 3 da manhã, bater o joelho no chão, passar umas 3 horas de joelho? Ninguém gosta. Quem é que gosta de passar vários dias de jejum sem comer? Não, ninguém gosta. Faz porque Deus manda. Amém. É, mas vai chegar um tempo que não vai suportar. Sim, mas eu gosto de É? levantar às 3 da manhã, assim, e orar. Eu vou dizer para você, eu gosto de dormir. Agora. Eu gosto de dormir, pastor. Mas quando Deus manda dizer se levanta, eu tenho que levantar. Eu tenho que levantar e eu tenho que dizer, eu tenho que obedecer, porque depois Jesus vai perder o sono na mesma. Eu vou ficar rolando para um lado, vou ficar rolando para o outro, até enquanto não levantar e cumprir o poder de Deus, não resolve. Muitas coisas nós fazemos quando nós não concordamos. E eu observo muito nos hinos, irmão, que nós cantamos, nós como cristãos. Eu ouvi uma frase que era muito interessante, não leva mal o que eu vou dizer, mas a frase era essa, que crente não mente, canta. Você está entendendo? Crente ele não mente, ele canta. Nós abrimos tudo por Deus? Não. Ei, queridos, escuta bem o que eu vou dizer para você. Noé teve que fazer isso, pastor. Amém. Deus chega para Noé e fala algo para Noé por uma voz inconhecível. E ele vai ter que abrir mão de tudo. Ele vai ter que abrir mão da sua empresa, da sua fazenda. Porque Noé, ele tinha a sua vida feita, organizada. Mas ele não contaminava com o mundo. Ele não se envolvia com o Aleluia. mundo. Ele acreditava em Deus. Então, ele Aleluia. se os outros matavam, ele não matava. Se os outros roubavam, Glória ele não a roubava. Deus. Ele era um homem reto, Aleluia. justo e íntegro diante de Deus. E ele teve que abrir mão disso tudo e começar a cortar madeira. Aleluia. Agora eu digo uma coisa para mim. Você acha que a madeira veio? Caiu do céu? Não. Legal. E outro detalhe, irmão. Construir uma arca ou um barco na beira do mar é fácil. Você pode chegar ali no mar ali, ó, lembrando daquele barco ali, desse lago, e construir um barco. Ninguém vai achar que você tá meio assim, mas não tanto, porque a água tá lá. Noé começa a construir uma arca no deserto, querido. Bateria. Aonde não tinha água e não chovia o suficiente. Noé começa a construir um deserto, lá no deserto. Começa a construir aonde não havia possibilidade nenhuma de ter água. Sabe o que Deus quer falar contigo hoje, nesta noite? Que Ele quer que você comece uma grande obra quando não tem recurso. Glória a Deus. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Se você for esperar ter condição, você não vai fazer nunca. Se você for esperar as Glória coisas a Deus. resolver, nunca vai. Se você for esperar a ganhar muito dinheiro para você dar dízimo, esqueça, você não vai dar dízimo nunca. É, Deus, verdade. Nunca, pastor. Eu quando eu for milionário, eu vou fazer. Esquece, Deus não quer isso pra ti. Deus quer que você seja fiel é quando não tem. Deus quer que você seja fiel, reto, é quando você pode estar no meio das prostitutas. Oh, aleluia. É quando está impossível você ser fiel. Deus pega a sua fidelidade. Deus vai pedir para você Meu algo Deus, cadê? que você às vezes vai lhe custar muito para ti. A Bíblia diz que Deus Oi, alô. chega até Davi. Alô. E Davi Alô. entende-se que ele tinha que fazer o sacrifício. Quem é? Então ele chega até perto do amigo Hã? dele e diz assim, olha, em vez desse terreno, em vez desse terreno, Alô, quem é? Quem tá falando? ele era muito amigo de Davi. E ele disse assim, não, Davi, eu não vou te vender nada. Nós somos amigos. Desculpa, mas eu não tô sabendo por que eu tô falando. Então eu vou fazer o seguinte,
Como é? Você pode fazer o sacrifício que você quiser. Você pode fazer o altar que você quiser. Eu te Ah, excuse-moi, mais je suis dans le culte là. Je n'ai pas de temps pour parler. Eu não vou oferecer algo para Deus que não me custa. Je suis occupé là. J'ai un culte. Aquilo que não custa nada, ele não tem valor. Appelle-moi plus tard, d'accord? Aquilo que não custa nada para ti, também não vai custar nada para Deus. Deus vai pedir algo para você que vai lhe custar muito. Deus vai lhe pedir algo que vai lhe custar às vezes a vida. Deus vai lhe pedir algo que vai ser mais difícil para você prosseguir. A Bíblia diz que ele pediu para Abraão o que era mais difícil. E Abraão tinha filho, além de Isaac. Mas ele fala para Isaac, ele diz, olha, me dê o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas. E ele pede para Abraão o Isaac. Então Deus leva até Isaac, até o altar. Para Deus. Por que ele se transformou o pai da fé? Porque ele deu e ele semeou gente. Aleluia. Ele levou gente no altar, ele vai receber gente. Aleluia! Glória a Deus. Eita, glória a Jesus. Aquilo que não lhe custa nada, pastor, não vale nada. Ei, um dia Elias faz um desafio no Monte Carmelo. E a Bíblia diz que Deus faz uma estratégia tremenda para Elias. E você vai ler o texto, eu não vou abrir agora, mas depois você lê. Está dizendo assim, que Elias estava lá, levou 2 cordeiros, matou, um colocou no altar, e o outro colocou no altar de Baal. Quando Elias foi orar, a Bíblia diz que Elias ajuntou as pedras do altar, e ao juntar as 12 pedras do altar, abriu um rego em volta do altar. E está dizendo, 2 medidas de semente. Então ele abriu um rego, e aí ele vai pedir algo para o povo. É o primeiro culto, pastor, que eu vejo pedir 3 ofertas. Uma só que pede, quase crucifica o pastor. O pastor Elias, naquele dia, pediu 3. Aleluia. Ele falou assim, ó, traz o quê? Água. E, irmão, tem 3 anos e meio que não chovia, querido. Água era o bem mais precioso que existia naquela terra. Porque um camelo só, ele bebe em média 200 litros d'água. Aí as pessoas estavam longe dos rios. Os rios tinham